De certa forma, todos nós já tivemos contato com esse tema. Porque eu posso já declarar de antemão que novo nascimento é a porta de entrada para uma longa jornada até Jesus te chamar, me chamar, ou até o arrebatamento da igreja. É a porta de entrada. Então, todos aqueles que servem ao Senhor passaram por essa porta. Abre o livrinho de vocês, deixa aberto aí na página 26, na revista, né? Não sei como é que vocês estão chamando. O novo nascimento, uma transformação divina para uma nova vida. E vamos abrir a nossa Bíblia também em João, no capítulo 3, versículo 1 a 8. Ai, meu relógio está me atrapalhando. Mas acho que não dá para acompanhar por ali, né? Ficou muito pequeno. Não. Então, vocês acham em João 3? Nós vamos ler capítulo 3, do versículo 1 a 8. Coloquei ali para a gente conseguir fazer essa leitura. E eu quero uma leitura compartilhada. Então, eu vou ler o primeiro versículo, a igreja lê o segundo. Eu vou ler o terceiro versículo, a igreja lê o quarto. E assim a gente vai fazer a leitura. Abre a sua Bíblia e nós vamos fazer a leitura compartilhada. Obrigada. Desculpa. Vamos lá então, igreja? Versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. A igreja? Pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Igreja. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Essa é uma conversa muito esclarecedora. E o texto bíblico em si, ele já é bem didático. Já deixa bem claro o que é nascer de novo. Eu iniciei a fala no nosso livro,
na nossa revista assim: antes de falar o que é novo nascimento, vamos falar o que não é. Dê uma olhadinha aí no seu material. Novo nascimento não é você mudar de religião. Por quê, Dorcas? Porque nós temos muitas pessoas que são admiradoras, se identificam com o povo evangélico, vêm, gosta do ambiente, é agradável, o pessoal é gente boa e fica. Aí coloquei ainda: novo nascimento também não é batizar nas águas. O menino nasceu, cresceu na igreja, se acostumou com o trabalho das crianças, se acostumou com o trabalho dos adolescentes, foi para a classe dos jovens, aí veio aquela pressão: você precisa se batizar, senão você não pode continuar no grupo. Pelo menos há algum tempo atrás, isso era muito comum. Então, o próprio jovem, adolescente, ele ia se sentindo constrangido, ia se sentindo inquieto no meio do grupo, porque ele já tinha idade para se batizar e não tinha se batizado. Ou ele se batizava e se enquadrava no grupo, ou ele arrumava outras amizades lá fora, ia frequentando cada vez menos e saía da igreja. Então, novo nascimento não é batismo. Tá? Aí coloquei mais. Novo nascimento também não é você parar de beber, fumar, jogar. A vida pregressa de muitas pessoas, normalmente, do casal, a esposa vem para Jesus, ou o esposo vem para Jesus, e o marido começa a acompanhar, ou por uma questão de saúde, ele se vê obrigado a parar de consumir, né, bebidas, e entra os outros vícios também, e ele vai se adequando à nova vida, entre aspas, e muda, para. Novo nascimento não é isso. Então, eu fiz aqui um apanhado das leituras que eu fiz, né? Novo nascimento é uma obra pela qual Deus vivifica o nosso espírito. Todos esses exemplos que eu citei, haverá um momento em que o Espírito Santo vai falar ao espírito do homem, ele vai entender que é pecador, que o destino dele é um inferno, que ele precisa de um Salvador. Então vem a dor pelo pecado, o sofrimento pelo pecado, o arrependimento. É o exemplo do filho pródigo. O filho pródigo, a vida estava excelente para ele. Só que chegou um momento que ele entendeu que aquele modelo não servia mais. Ele caiu em si e voltou para a casa do pai e aceitava qualquer condição que o pai desse. Então, a pessoa que cai em si, entende que é pecadora, ela aceita qualquer condição para estar arrolada a Cristo, ao corpo de Cristo, à igreja do Senhor. Então, as outras coisas que eu citei aqui, mudar religião, parar de beber, fumar, vícios, enfim, pedir o batismo, isso acontecerá no momento que ela for convencida que é uma pecadora, que precisa de um Salvador e que o Salvador é Jesus Cristo. Aí entra o papel do corpo de Cristo na terra. Você conhece pessoas que são de caráter ilibado aí fora, que não é cristão? Quem conhece? Gente boa, gente que você assina embaixo, gente corretíssima e não é cristão? Eu conheço alguns. Muita gente de excelência mesmo, que
tem uma ética profissional, tem uma ética no trato com as pessoas, mas não se converteu, não se rendeu a Cristo. Essas pessoas precisam nascer de novo? Sim. Aí entra a responsabilidade do corpo de Cristo. Anunciar a palavra. Anunciar o evangelho. Por quê? Porque a fé que salva, ela vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Então, no culto, na reunião familiar, nos cultos e eventos públicos, abertos ao público nas praças, deve ter a palavra. Às vezes, a gente dá oportunidade para alguém aqui na igreja, ele sobe aqui rapidinho, constrangido, lê um versículo, senta. Mas o que é vivo, poderoso e eficaz? A palavra de Deus, viva, poderosa, eficaz. Você que está habituado no culto, você não sentiu nada com aquele versículo isolado que o irmão leu, você não percebeu movimento nenhum, você não notou nada. Mas o Espírito Santo potencializa aquela palavra, entra no coração de um ouvinte que está ali, e ele começa a se quebrantar. Aí hoje, amanhã, depois, um dia ou outro ele está aqui na igreja, nem fez o convite, e ele já vem em prantos, quebrantado, se rendendo a Cristo. Então, o nascer de novo, ele acontece nesse momento, onde a fé entrou no coração, a fé mostrou que a pessoa é pecadora, ela entendeu que ela precisa de um Salvador, então ela se rende a Cristo e aí entra no processo do novo nascimento. Vamos lá para o nosso slide então. Podemos passar aqui, né? Se eu dominar bem a máquina da Érica. Aqui, deixa eu ver aqui. Isso. Introdução. Nascer de novo significa o quê, gente? Nascer do alto. Quem veio do alto e está entre nós? O Espírito Santo. Então adianta você ficar perturbando o juízo do seu marido desviado, incrédulo, do seu filho, atazanando o juízo dele, querendo fazer o papel do Espírito Santo? Sim, vai adiantar? Não. Ore. No momento certo, Deus prepara a situação. Quando você joga a semente, ela prospera. Mas não fica, sabe, recitando a Bíblia toda hora, sabe, perturbando a pessoa. Não. Por quê, queridos? Nascer do alto não é algo forçado, não é algo que eu decido quando. Eu quero muito. Eu desejo muito, eu intercedo, eu apresento diante do Senhor, mas eu não forço a pessoa a crer. Eu não consigo, quem me dera, convencer a pessoa de crer, mas não sou eu que faço. Aí em João 3, né, tem essa referência ali, que é o nascer do alto. Isso é, ser nascido de Deus, João 1:13. Ser gerado de Deus. Então, quando a gente pensa na concepção, né, um relacionamento, houve a concepção, tem todo um processo gestacional, vem à luz. Então, você vai perceber que as pessoas que recebem a Cristo, já existe essa gestação espiritual há algum tempo. Porque já tem gente intercedendo, já tem pessoas evangelizando, ele já pegou um folhetinho na rua, ele já teve uma experiência de sonho, ele já teve uma palavra, alguém já o confrontou, mesmo que odiasse o evangelho, mas volta e meia ele tinha encontro com alguém que apresentava a palavra de Deus, então ele é gerado de Deus. Olha só,
ser vivificado por ele. Por quê? Qual é a condição do ser humano após o Éden? Qual é? Quem tem uma resposta? Vocês já passaram por essas aulas. Pecador. Só algumas pessoas ou todas? Todas as pessoas se tornaram pecadoras. E eles são considerados o quê? Mortos diante de Deus. Não tem comunhão com Deus. Então, quando há o novo nascimento, há o vivificar, o tornar vivo novamente em Deus. Olha só, que lindo. Ser de novo gerado de semente incorruptível. Nós temos a nossa geração natural, que nós vimos na lição da escola dominical, e eu até pensei, meu Deus, pastor Ziel traz uma lição, agora vai lá, Dorcas, falar sobre novo nascimento, né? Que Deus me ajude, mas olha só, tá aqui, ó, semente incorruptível. O primeiro Adão é da semente corruptível, da semente que transgrediu o mandamento de Deus, transgrediu a lei de Deus. Então agora nós, nascidos de novo, somos gerados de Deus, de uma semente incorruptível. Glória a Deus. Né? O significado do novo nascimento é tão profundo e seu efeito tão radical que o homem que nasce de novo é feito uma nova criatura. Quem já ouviu a expressão bem assim? Era toda bagunçada na vida, agora virou crente. Quem já ouviu? Valia nada. Aí está aí dando de bom agora, virou crente. Por que a pessoa não está reconhecendo mais a velha pessoa? Porque houve mudanças extraordinárias. A pessoa era, sabe, o velho ditado de rodava a baiana, não levava desaforo para casa, era uma pessoa insuportável, sabe? E aí, encontrou com Jesus. A pessoa nem tomava banho direito, estava sempre sujo, descabelado, desarrumado, bagunçado. Não tinha horário para dormir, não tinha horário para chegar em casa, não tinha horário para nada. Hoje está alinhadinho. Você vê a pessoa na igreja e fala, não é que está usando até gravata. Como está diferente o fulano? Claro que quem não compreende as coisas espirituais não vai entender a mudança. Acha que é esforço próprio. Acha que é de vontade natural essa mudança. Aí se torna um excelente esposo, devagarinho, vai melhorando, fica mais paciente, mais gentil, mais companheiro, mais parceiro. A esposa também, mais comedida, mais serena, mais tranquila, tomava decisões precipitadas agora a hora, consulta ao Senhor, tem paciência de esperar, todo esse procedimento. É claro que quem conviveu com aquela pessoa naquele jeito diferente de ser, vai estranhar mesmo. E teve gente que foi tão ruim, mas prejudicou tanto lá fora, que ele vai levar meses, anos, para que as pessoas acreditem nele, fala, não, realmente Deus entrou nessa vida aí, porque só Deus poderia transformar uma pessoa dessa. E eu tive o privilégio de conhecer alguns que a gente não gostaria de que sentasse ao nosso lado numa reunião pública. E que tiveram um encontro com Jesus, nasceram de novo, nasceram da água e do Espírito, e hoje senta à mesa do Senhor, participa do corpo de Jesus, junto comigo, junto com você, aqui na casa de Deus. Então, o novo nascimento, ele é imprescindível de estar sempre
acontecendo na igreja do Senhor. A necessidade do novo nascimento. Quem pode ler para mim? Não sei se é possível assim, pode ser? Ah, por causa do microfone. Vamos lá então. Para fazermos parte do reino de Deus, é preciso nos tornar nova criatura e nascermos do Espírito. Qual é a condição para entrar no reino? Na conversa que nós lemos, qual é a condição determinada na palavra? Nascer de novo. Tem outro caminho? Não. Só tem esse jeito. Eu estou lendo aí, gente, ó. O ponto 1, eu não sei se é assim que fala, mas eu vou falar. Ponto 1, a necessidade do novo nascimento. Na sua revistinha, página 26. Para fazermos parte do reino de Deus, é preciso nos tornar nova criatura e nascermos do Espírito, João 3:5, que opera a vivificação em nós, pois ele é o agente da regeneração. O Espírito Santo faz brotar entusiasmo espiritual e vida abundante. João 7:38, onde outrora havia morte, ofensa e pecado. Efésios 2:1. Eu fiz uns cortes e coloquei aqui desta forma. O Espírito Santo é o agente da regeneração. Quem já teve um corte profundo na pele? E você foi observando, necrosou, ficou estranho, infeccionou. Todo esse processo é para regeneração, restauração. A sujeira vai sendo jogada para fora e vai havendo uma nova formação de defesas do seu próprio organismo e vai reconstruindo. Então você observa aqui, ó, que quem faz esse trabalho de regenerar a natureza caída, a natureza sucumbida no pecado, é a pessoa bendita do Espírito Santo. Por isso, nós, os servos do Senhor, devemos ser estimulados a buscar o Espírito Santo com muita diligência. Para que a palavra diz da possibilidade de extinguir o Espírito. De nós nos formatarmos de forma tão religiosa, tão... com um formato único que nada pode sair daquela organização, que muitos lugares hoje que se diz espaço de adoração a Deus, já não há mais essa liberdade do Espírito, sendo que é Ele o agente da regeneração do ser humano caído. Então, a igreja precisa estar mobilizada em torno da presença, do conduzir do Espírito Santo, do trabalhar do Espírito Santo, porque senão nós vamos ficar sentados aqui 1h30, 3 vezes por semana, no domingo de manhã, e não vamos ver pessoas sendo transformadas. Porque não é que a igreja tem programações legais, que as pessoas vão permanecer. E o nosso intuito não é encher a igreja, é levar homens e mulheres para o céu. O papel do Espírito Santo aqui é esse. É levar pessoas que estão condenadas à morte, separadas de Deus, de volta, desfrutar da comunhão, da alegria aqui e um dia ir descansar com o Senhor, encontrar o Salvador. Então é essa a expectativa da igreja. Eu preciso manter essa chama acesa. Eu preciso manter o Espírito Santo dentro da minha casa. E eu crio um ambiente de adoração, um ambiente de santidade que faz com que ele tenha liberdade de trabalhar na vida de quem está congregando,
batizado e não foi regenerado. Lembra que eu disse? Tem gente que cresceu na igreja, acostumou com a igreja, ficou na igreja, mas não nasceu de novo. Fato. Tem muita gente assim. A palavra, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7:38. O Espírito Santo, ele faz brotar o que, gente? Entusiasmo espiritual. E o que mais? Vida abundante, onde outrora havia o quê? Morte, ofensa e pecado. Essa é a sensação que você tem, servo e serva do Senhor. Você tem esse gozo? Está ruim as coisas. Os dias estão difíceis, os problemas são intensos, são grandes. Mas você tem esse fluir de gozo, de alegria? Tem? Se não tem, peça. Espírito Santo. Não faz o menor sentido eu ser frequentador de igreja, se não for para sentir a tua presença aqui. Se eu não puder cooperar no reino, se eu não puder agir no reino, se eu não puder experimentar isso aqui, ó, que a palavra diz que é para mim. E às vezes a gente precisa estar junto com gente que nasceu de novo recentemente. Vocês conhecem gente que está convertida recentemente? Como é que elas são entusiasmadas? A gente está sem gás já, sem combustível já, e ela está animada. Você chama para o evangelismo, você chama para a vigília, você chama para os movimentos da igreja. Então eu vou falar para os irmãos hoje. A igreja que não tem gente nascendo de novo, uma certa frequência, ela estagna. Ela fica uma igreja engessada, uma igreja difícil de lidar. E olha que eu nem sou pastor. Tá certo, vamos para frente aqui. A condição pecaminosa do ser humano. Então, vamos voltando aqui. A necessidade do novo nascimento. A primeira condição aqui. A condição pecaminosa do ser humano. Você acha uma referência em muitas outras. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por que o mundo te incomoda tanto? A humanidade está perdida. Todos nós nos desviamos. Quem é bom de endereço na Bíblia e quiser achar para me ajudar a referência, para fazer a leitura para mim, eu acho que teria que ter um outro microfone, né? Porque senão a gente atrasa. Então tá, já vai dar o tempo. Somos espiritualmente? Tá. Então tá. Acho que não vai dar. Isaías 53 e o versículo 6. Olha ali, confirmando aquela frase que eu coloquei lá. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Podemos voltar ao texto, porque acredito pela disponibilidade do tempo, não daria para a gente fazer as leituras. Então, eu gostaria que vocês fizessem as leituras posteriormente, se já não fizeram, né? Aí, nós temos também, aqui diz assim, ó, somos pecadores tendo violado a lei de Deus. 1 João 1:8, 3 e 4. Somos culpados diante de Deus, o justo juiz. Somos escravizados pelo pecado, estamos moralmente arruinados, estamos morrendo fisicamente, somos mortos espiritualmente.
Isso é o mundo que nós vivemos e há centenas, milhares de pessoas que ainda estão nessa condição. Por isso, a necessidade de nós pregarmos a palavra. Porque eu e você, por misericórdia e graça de Deus, estávamos também nessa condição de pecadores e destituídos da glória de Deus. Mas o Senhor nos encontrou. Com certeza, se fosse dada a oportunidade, você ainda se lembra da pessoa que começou a te evangelizar, da pessoa que chamou você pela primeira vez para vir à igreja, ou que levou a igreja até você, que é o culto familiar. Então, todos nós temos essa consciência de que a condição pecaminosa do ser humano, percebe-se então a necessidade do novo nascimento. Porque você imagina que nós, nascidos de novo, no processo de santificação, de vez em quando a gente precisa se ajustar, se alinhar, porque a gente tem alguns desentendimentos. Tu imagina uma comunidade de todos esses problemas aqui reunidos. Vamos lá. A incapacidade de salvar-se por si mesmo. A incapacidade de salvar-se por si mesmo. Pois, pela graça vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Efésios 2:8. Essa incapacidade é manifestada em 3 pontos principais. Sua existência limitada ou finita sobre a terra. Você já nasce com prazo de encerrar carreira, está lá na Bíblia. Sua impureza diante de um Deus santo. Nosso pecado, Isaías escreveu, que nos afasta de Deus. Sua impotência com respeito à salvação. Quem aqui fez alguma coisa para ser salvo? E ainda precisa fazer alguma coisa para receber a salvação? Ninguém. Então, nós mesmos não temos nenhuma condição de acrescentar ou tirar nada do plano da salvação. E a necessidade de uma transformação radical. Então, vamos encerrando essa primeira parte, que já é 8 horas, né? Vocês têm um bom hábito de fazer uma pausa, a gente encerra e depois a gente retorna para continuar e finalizar. Vamos retomar então, amados. Nós precisamos ter essa consciência da finitude do ser humano. Nós precisamos estar sempre em mente que a nossa existência é limitada e finita sobre a terra. Eu e outros aqui que já tem mais de 50, a gente já tem que começar a ficar contando, né? E pensando, puxa, eu não posso perder a oportunidade de ganhar essa vida para Jesus. O tempo dela está diminuindo, o tempo dele está diminuindo. Então, porque a Bíblia até, o salmista ousa colocar um prazo de validade no ser humano, né? E depois disso ele diz que é canseira e enfado. Então, a gente já tem um prazo de validade aí prescrito, né? Então, a gente precisa perceber, sua existência é limitada e finita sobre a terra. Todo mundo nasceu, todo mundo tem um dia que vai partir. E se todo mundo vai partir, nós precisamos ganhar o maior número de pessoas para Cristo. Mas eu não sei pregar, mas você pode organizar um culto na sua casa de agradecimento pelo ano abençoado que você teve. Seus filhos passaram de série, ninguém ficou de recuperação, todo mundo foi aprovado, sua filha sonhava com a faculdade e conseguiu ser aprovada com excelente pontuação na prova do Enem. Então, você inventa situações onde você pode reunir pessoas para falar da salvação em Cristo Jesus. Por quê? Porque o ser humano, ele tem tempo de validade.
E se vocês observaram, nesses últimos dias, houve assim uma colheita em Rolim de Moura de gente bem jovem. Gente envolvida em acidentes e que o tempo de vida dele foi mais curto, porque a gente já está com muito maior tempo, né? E outra coisa, eu não sei vocês, mas quem tem crianças aqui em idade escolar, que está acompanhando a escola, quem é professor aqui, quem trabalha no ambiente da educação, ele vai perceber uma degradação moral dos últimos anos para cá. Eu estou, irmãos, há 30 anos na educação. Eu acompanhei época em que os meus alunos competiam entre si quem ia conquistar o maior número de 10. Quem ia conquistar as maiores médias. Era uma alegria entrar naquela turma. Só que hoje, o carinha que é relapso, que é mau caráter, que é desonesto, ele tem um monte de fãs. E aí, quando você olha, que são as meninas, nossas meninas, que estão lá, atrás daquele menino, circulando com aquele menino para baixo, para cima, sabe, expondo como se ele fosse digno de algum aplauso, porque visita a orientação da escola quase toda semana, a gente percebe o nível de decadência do ser humano diante de Deus. E a igreja, amados, ainda é o que nivela, o que coloca limites, o que impõe. E por anos foi implantada uma ideologia, uma teoria, um pensamento de liberdade. E hoje a gente já está colhendo os frutos amargos. É claro que o ser humano nunca foi puro diante de Deus, mas o nível de degradação moral tem cedido. Que Deus tenha misericórdia. Por isso eu sempre faço um parêntese nas oportunidades que eu tenho, que eu estou lidando com mães, pais, avós, tios. Enquanto seu filho está na escola, ore. Antes dele sair, ore. Quando ele chegar, ore. Ore sempre. Você não sabe com quem ele está convivendo. E o poder de influência que acontece. Então, você precisa zelar para fazer pelo menos como Noé, levar a sua família para dentro da arca. Sua impotência com respeito à salvação, uma vez que não depende de nós, então nós precisamos estar crendo, confiando, pregando e vivendo. E a necessidade de transformação radical. 2, a obra do Espírito Santo no novo nascimento. Olha, eu coloquei aqui uma citação. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas não para Deus. Todas as coisas são possíveis para Deus. Marcos 10, 26 e 27. Então, você observa que sempre nas conversas que Jesus tinha, ele confrontava as pessoas que estavam junto dele. Porque ao expor a palavra, que é viva, poderosa e eficaz, a gente começa a identificar falhas, pecados, transgressões, iniquidades, que pode estar tentando tomar lugar em nós. Por isso a necessidade de nós estarmos sempre lendo, meditando, escrevendo, gravando, recitando a palavra de Deus. Porque é ela que aponta o quanto necessitado nós somos da graça, da misericórdia de Deus. Olha aqui, o novo nascimento é uma obra 100% divina. Então, na introdução eu disse, não adianta você ficar incomodando as pessoas, querendo fazer o papel do Espírito Santo. Qual é o seu papel? Orar, trazer
para ouvir, levar a igreja até as pessoas e propiciar condição para que ela ouça a palavra, para gerar fé no coração dela e ela abrir o coração para a obra do Espírito Santo. Nós temos muitos relatos, muitos testemunhos de pessoas que se casaram e posteriormente os cônjuges se distanciaram dos caminhos do Senhor e a pessoa se manteve firme em oração, buscando a Deus, consagrando, clamando, e uma hora que ela nem imaginava, nem pensava, o Espírito Santo moveu o coração do cônjuge e ele se rendeu a Cristo novamente. Então, nós precisamos ter essa confiança plena. Quando é que eu tenho essa confiança plena? Quando eu me relaciono com o Consolador. Quando eu o conheço, dos meus momentos devocionais, da minha oração de madrugada, da minha busca nas consagrações, da minha busca pessoal de Deus. Então eu preciso saber. Então aqui, Deus, o novo nascimento é uma obra 100% divina. É Deus que opera o novo nascimento em nosso espírito. O homem não tem nenhum mérito na salvação. Todavia, existem algumas atitudes que o homem deve ter para receber o novo nascimento. Primeiro, vamos ler juntos então? Arrependimento genuíno, reconhecer que é um pecador. Você se lembra do seu dia? Quando foi que você caiu em si e disse assim, olha, eu não presto. Eu preciso de um Salvador. Ainda é viva essa memória em você? Porque é isso que vai mover você a olhar para uma pessoa que ainda não teve encontro com Jesus e conduzi-la a Cristo. Arrependimento genuíno. Quando é que a pessoa se arrepende? Quando ela é confrontada pela palavra. Você pode observar que na infância a gente tem exemplo em casa. A criança bem pequenininha ainda, ela faz alguma coisa que a mãe disse para não fazer. Qual é o primeiro movimento dela quando ela é questionada se foi ela que fez? Negar. O que o homem faz? Ele vive afastado da palavra, do culto, das celebrações. Por quê? Porque ele sabe que o dia que ele for confrontado com a palavra, ele vai se ver o pecador que é. E aí, olha, acontece o arrependimento genuíno. E aqui eu faço um parêntese também, irmãos, que às vezes você conhece pessoas que estão frequentadores de igreja, que você fala assim, eu não sei porque ninguém faz nada. Aquela pessoa vive dessa maneira, não acontece nada, ninguém faz nada, ela fica ali, fingindo que é crente. O Senhor, nosso Deus, Ele trabalha em cima de princípios, de leis. O juízo já está determinado. Então, não precisa de nós acharmos que vai ser da gente ficar apontando, mostrando, falando entre um e outro, que vai gerar arrependimento. Mas se a igreja orar, se a igreja clamar, se a palavra for instigada, vai gerar arrependimento. É preciso enfatizar a palavra. E os meus avós contavam em nossas reuniões domésticas, toda quarta-feira na casa da minha avó, ela fazia o culto da família em casa. E a nossa família, a minha mãe, ela faleceu no meu parto, então eu já fui criada com a minha avó. E a minha avó criou os 10 filhos.
Então, era 9 meninas e um menino. Então, ela reunia aquela escada de meninas, né? E a gente ia cultuar o Senhor. E eu lembro do meu avô testificar que eles professavam uma fé em Cristo, católicos, devotos, eram muito fiéis, faziam as reuniões, faziam os eventos, as festas, comunidade inteira era convocada para participar com eles. E a minha avó se casou e ela era batista. E ela ajudou por uns 3, 4, 5 anos, ela ajudou eles fazerem a festa deles. Um dia ela conversando com a sogra, ela falou assim: eu tenho um sonho de um dia fazer uma festa dessa, mas fazer no nosso modelo, no modelo da minha família. Aí a avó, a sogra falou para ela assim: mas então ano que vem você vai fazer essa festa com o modelo de vocês. E assim eles organizaram, desde que iniciava o dia, toda a vizinhança se reunia, comia, festava e se alegrava de todas as formas permitidas naqueles ambientes familiares. E ela disse que convidou o pastor, lá do patrimônio, que eles chamavam na época, para vir, e veio o coral. E ele pregou a palavra, ela assim, simples, o evangelho, simples. Ele leu a palavra, ministrou a palavra, o coral cantou. Quando ele terminou de cantar, ele disse: alguém aqui se decide por Jesus? A sogra se levantou. Quando ela se levantou, toda a família veio para Cristo. Ela usou de sabedoria e do poder que o Espírito Santo ministrou sobre a vida dela. Ela ganhou toda a família para Cristo. E se nós nos portarmos dessa maneira, ela disse que fazia aquilo tudo com muita alegria para eles. Porque ela cria que um dia aquela situação ia ser transformada. E isso nós podemos presenciar com frequência, se assim nós nos posicionarmos diante do Senhor, crendo que os nossos todos se renderão a Cristo e servirão ao Senhor. Então, olha, reconhecimento que precisa de um Salvador. Somente alguém que ouve a palavra vai reconhecer-se como pecador e vai perceber que precisa de um Salvador. A fé verdadeira no sacrifício de Jesus. Então, tudo isso, desse arrependimento, dessa entrega total, em rendição ao Senhor Jesus e reconhecimento que precisa de um Salvador, ela vem mediante a fé no sacrifício de Cristo. Então, e nós vamos repetir novamente que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, alimente-se. Não precisa ou pode até orar, porque os discípulos oraram pedindo: Senhor, acrescenta-nos a fé. Mas o que faz a tua fé crescer é a leitura da palavra. É a memorização, é decorar mesmo. Memorizar e recitar. Porque quando você vai combater um ataque do mal, você recita a palavra. Em vários debates, vou falar até mais baixo, de conversas na escola, a gente está trocando ideias, debatendo, porque isso é assim, porque isso é desse jeito, porque isso... Aí quando fala assim, mas a Bíblia diz assim, 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 acabou-se os argumentos. Por mais que as pessoas não acreditem, elas não têm autoridade mais para continuar. Você pode citar com leveza, com confiança, porque a palavra, ela é a verdade. E ela transforma as pessoas. Vamos para frente? Se eu terminar antes da hora, me perdoe. Porque eu sou assim. Vamos lá ver.
Nem sei que horas são. Estou olhando aqui, está lá, olha. Vamos lá. Os resultados que evidenciam o novo nascimento. Agora você vai dar uma olhadinha em você, tá? Vamos ver aí, desses que eu elenquei aqui, quais você já está produzindo. Lembrando que o novo nascimento é a porta de entrada. Depois você tem o processo, tem a regeneração, e aí vem a santificação, que é um processo contínuo até Jesus voltar. Então, não acho que você já está tão bom assim, porque não está não. Vamos lá. A evidência é a qualidade ou caráter do que é evidente, do que não dá margem à dúvida, um sinal, uma marca. Dentre as muitas evidências que uma pessoa manifesta, quando realmente nasce de novo, quando já experimentou uma mudança no seu espírito e estão presentes em sua vida diária, são: primeiro, vamos lá juntos, busca por intimidade mais profunda com Deus. Como é que você se avalia aí? De 0 a 10, você tem sentido assim uma urgência em se dobrar em oração, em buscar ao Senhor e clamar ao Senhor? Ou você já está conformado que o que você já recebeu de Deus é o suficiente? Tem muita coisa ainda a ser revelada, tá? Deseja o batismo com o Espírito Santo e busca incansavelmente. Por quê? E também, teve uma época que era muito comum a igreja gerar ambientes para esse buscar do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo. Só que se tornou uma situação tão constrangedora que a gente que não recebia o batismo com o Espírito Santo voltava para o banco com vergonha. Você ia 1, 2, 3 vezes e insistia, chorava, não acontecia nada, você voltava envergonhada para o banco, e de uns tempos depois você falava assim: eu nem vou lá na frente, porque eu já sei que eu não vou receber mesmo, então vou ficar quieta aqui para não passar vergonha. E com o tempo, eu não sei se foram entendendo que essa situação não era propícia e foram mudando as coisas. Só que, em consequência disso, também, muitas pessoas pararam de buscar. Hoje você vê gente que está na igreja há anos e ele acha que ele não tem direito de desfrutar desse privilégio, dessa alegria, desse gozo, então ele nem busca mais. Então, o crente nascido de novo, uma das evidências é você desejar o batismo com o Espírito Santo e buscá-lo até receber. Tem uma irmã que conta um testemunho no YouTube, o nome dela é Sara. Eles chamam de pastora, nós assembleianos não acreditamos, não concebemos a ideia de pastora, né? Mas ela é identificada como a pastora Sara, e ela conta a conversão do pai dela. E no dia da conversão, o irmão falou assim: agora, irmão, o senhor se converteu, agora é hora de começar a buscar o batismo com o Espírito Santo. Só que o irmão tem que orar muito. Aí ele começou orando uma hora de madrugada, aí não recebeu. Aí passou um tempo, ele passou a orar 2, passou a orar 3, passou a orar 4, passou a orar 5. Quando ele estava orando 7 horas, ele recebeu o batismo com o Espírito Santo. E não foi na madrugada, não. Foi lá na empresa onde ele trabalhava. Se vocês procurarem, vocês vão achar esse testemunho, é muito lindo, né? E ela conta que na empresa, eles pararam na hora do almoço, dentro de um banheiro, e ele começou a falar em mistério. Aí chamaram alguém, porque achou que ele estava enlouquecendo. Quando o irmão chegou, era crente também, já era batizado com o Espírito Santo, e começou, e virou um pentecoste na empresa. E o irmão que tinha pregado o evangelho para ele, quando o chefe chegou e viu aquele tumulto, né, foi apaziguar as questões, falou: não, deixa quieto que eu vou resolver isso aí, isso é coisa de crente, vocês vão achar lá. É um lindo testemunho, e é uma experiência gloriosa. Tia Idalina, minha tia, recebeu o batismo com o Espírito Santo. Ela disse assim: olha, Senhor Jesus, eu não vou lá mais na frente não, eu tenho muita vergonha de ir lá, toda vez eu vou lá e volto com a cara limpa, seca,
Vou sentar lá, não recebi nada. Agora, se o senhor quiser me batizar, Jesus, o senhor vai me batizar sentada ali. Aí diz ela que foi num culto na casa de um parente nosso. A igreja estava cantando normal. Ela disse que quando ela fechou os olhos, ela viu a mão sobre ela derramando uma jarra de azeite. Ela começou a falar em línguas sozinha no culto. Fez o maior barulhão num culto, numa casa. Então o Espírito Santo, ele é extraordinário, ele quer que você o busque, que você o encontre, que você se encha dele. E isso é resultado do novo nascimento. Então, se você ainda não desfruta dessa comunhão de cantar cânticos espirituais, de orar em línguas, busque a experiência gloriosa após o novo nascimento. Outra coisa, a aversão e tristeza pelo pecado. Quando o nascido de novo, se pecarmos, é acidentalmente. Já não é mais uma prática corriqueira e costumeira. Você tem nojo, você chega em ambientes que outrora você frequentava e não sente mais prazer em estar lá. Aqueles velhos amigos de farras, de piadas, de alegria, não te alegram mais. Aquelas conversações torpes, aquelas conversas profanas, não te atraem mais, porque agora você é templo do Espírito Santo. Por isso que é diferente. Aqui, ó, o cristão nascido de novo tem certeza da salvação, que sem dúvida nenhuma é a maior bênção do novo nascimento. Várias vezes eu vi pregadores perguntar assim para a igreja: quem tem certeza que se Jesus voltar agora, você vai? Levanta a mão. E eu vi ao meu lado, em várias pessoas, não tiveram coragem de levantar a mão. Isso é resultado de quê? Da falta de convicção de salvação. Salvação é sentimento, gente? Como é que você recebe a salvação? Crer na palavra, o que a palavra diz é verdade e você declara como verdade, vive como verdade. Não é sentimento, é convicção, fé na palavra. O que a palavra de Deus diz: se eu confessar diante dos homens, o meu Pai confessará diante. Se vós me confessarem, por favor, irmãos, recita o versículo para mim que se confessarmos diante dos homens, vosso Pai confessará. Não é o vosso Pai. Perdão, irmãos. Corta aí. Se confessarmos os nossos pecados, não é isso. Depois eu acho e falo para vocês. Que é que se nós confessarmos diante dos homens, o Senhor nos confessará diante do Pai. Então, essa é a convicção que o novo nascido tem. Não é algo que você acrescentou a ele. É a certeza na palavra. É certeza na palavra. Aqui, ó. Quantos filhos nossos que a gente tem a maior angústia, porque eles nasceram, cresceram dentro da igreja, e se você não conversar, insistir, cobrar, ele não sente desejo de batismo nas águas. Ele está acomodado. Então você pode saber que uma das características do novo nascimento é esse desejo de assumir publicamente que você tem um Salvador, e que é Jesus Cristo. Por isso que é normal e natural aquele que nasceu de novo desejar o batismo com o Espírito, desejar o batismo nas águas, que é uma das necessidades de todo cristão que participa, né? Vamos lá aqui, é isso. Oi, irmãos, perdoe, eu tenho 50 anos e a cabeça já está falhando. Vamos lá. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, essa convicção
do nascido de novo é na palavra. A palavra disse, eu creio e eu professo isso como real, como verdade em mim. E cada vez que você confessa isso, que você declara isso, que você fala a palavra, a verdade, a fé vai crescendo, crescendo, e você começa a viver, de fato, essa realidade. Vamos para o próximo? Que eu coloquei para a gente finalizando já, né? Cadê? Está aqui. Vive em obediência à palavra de Deus. É possível alguém viver em nosso meio e não obedecer a palavra? É possível. Nascido de novo? Fica aí para você pensar. Compartilha o amor e a mensagem de Cristo com os outros. É normal a nossa prática? A gente está testemunhando, pregando, criando ambientes e situações onde a gente pode compartilhar do amor e da mensagem de Cristo. Desenvolve uma vida disciplinada de oração. O crente nascido de novo, o homem e a mulher nascida de novo, uma das primeiras disciplinas cristãs que ele aprende é orar. Ele sabe que sem orar não tem vitória. Sem oração não tem crescimento espiritual. Sem oração, não tem experiência com Deus. Frequenta assiduamente os cultos. Eu coloquei isso aqui porque com o acesso que a gente tem às mídias, a gente está ficando meio acomodado, né? A gente gosta de assistir o culto de casa mesmo. E aí, o Espírito Santo tocou no meu coração que é preciso resgatar essa frequência assídua aos cultos, porque deseja estar em comunhão com os irmãos. A minha família não tinha assim, mãe, você vai na igreja? Não. Quinta-feira tinha culto, nós estávamos na igreja. Sábado tinha culto, nós estávamos na igreja. Domingo de manhã tinha escola dominical, nós estávamos na igreja. Ninguém nem perguntava, porque já era a organização espiritual da família. Na quarta-feira era o culto familiar, e os outros dias a gente estava cultuando. Por quê? Porque nós somos moldados, confrontados, no relacionamento uns com os outros. É aqui que eu percebo se eu estou apta para essa convivência do amor fraternal. Tá? Aqui dentro mesmo. E vai ter probleminhas, com certeza. Mas com prudência, com sabedoria, a gente vai se ajustando. Aí, às vezes, eu tenho que ceder para que meu irmão cresça. Às vezes, é ele que tem que ceder para que eu cresça. E a gente vai sendo fortalecidos no Senhor. E, por último, para fechar a nossa aula, cuida com o que fala. Ou seja, tem um vocabulário santificado. Então, aí, vigie no que você fala, vigie com prudência, porque as nossas palavras, elas têm poder para edificar, mas também elas têm poder para nos derrotar, para nos esmagar e para nos fazer criar ressentimento contra a igreja. Então, a gente precisa ser muito prudente no nosso falar. E eu termino frisando que quando eu decoro mesmo, irmãos, decorar a palavra de Deus e começo a recitar a palavra, eu vou me educando. E muitas coisas que eu antes falava, eu já não falo mais. Muitas situações que antes eu perdia a paciência e já falava rasgado mesmo, como diz o pessoal por aí, né? Hoje eu já não falo mais. Então, quando nós vamos nos enchendo, nos saturando com a palavra de Deus, a gente se torna uma igreja forte, uma igreja produtiva e uma igreja viva. Que Deus vos abençoe. Muito obrigada. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que riqueza de informações, né, através de uma exposição bíblica com uma mensagem como essa sobre o novo nascimento.
Que Deus continue usando a serva de Deus, irmã Dorcas, professora, tanto na área secular quanto também, mestra no ensino bíblico. Isso é muito bom, a gente compartilhar do conhecimento que o Senhor proveu e numa aula como essa, compartilhar riquezas, principalmente no que tange a nossa nova vida, como que ela deve ser reproduzida a partir do momento que o Senhor nos encontrou, tá? Que Deus em Cristo abençoe vocês, todos que estão firmes aí, no Cremos, com certeza é a nossa base de ações, nosso sistema de doutrina base, no nosso Cremos, e isso vai enriquecer a vida de vocês por toda a caminhada cristã, tá? E assim como nós aprendemos em um dos itens do novo nascimento, vocês precisam compartilhar, Não é só curtir não, através de ouvir e ser nutrido, alimentado, robustecido na fé, mas é vocês também transmitir, porque lá em 1 Pedro 1:9, 2:9, diz que nós somos um povo de propriedade peculiar para expressar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E essa palavra compartilhar está muito em voga hoje, mas Pedro já estava dizendo que existe um povo que precisa compartilhar as virtudes de Deus. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé? Finalizar com uma oração, tá bom? Orando para que o Senhor possa impregnar a nossa mente, o nosso coração. Uma das ênfases também da nossa professora, desde que eu cheguei aí, pelo menos o que eu pude perceber, é de nós memorizar a Bíblia. Hoje existe uma grande deficiência, principalmente nos pregadores, ensinadores, dos nossos púlpitos, em estar aí transmitindo a Bíblia em sua essência, A Bíblia pura do jeito que ela é, que é como escudo que nos protege, Nós precisamos voltar a memorizar a palavra, a guardar a essência mesmo, aquilo que está escrito ali, para que em tempo oportuno nós possamos utilizar da melhor maneira possível, porque ela é viva e eficaz. Vocês concordam assim? Irmãos, desde que eu tive Covid, eu estou com muita dificuldade de recitar as coisas. Às vezes na escola, no trabalho, que hoje estou como diretora da escola, eu tenho que anotar tudo. Você passa um recado para mim aqui agora, eu falo, tá bom. Aí eu viro para ajustar uma outra situação aqui, eu não me lembro mais o que você falou comigo. E essa luta já tem algum tempo que eu estou com ela. Que os irmãos, ao lembrar de mim, ore por mim, nesse sentido, e pela minha família, pelo meu esposo exclusivamente, pelos meus 2 filhos, porque hoje eu saí de casa com esse propósito, ou o Senhor transforma, ou eu preciso fazer uma pausa. Vamos orar então? Pai, diante da tua presença, está aqui, Senhor, a tua filha, diante, Senhor, do teu propósito. Nós cremos, Senhor, que o Senhor é o Deus que intervém no decurso da nossa história, da nossa caminhada. E diante da tua igreja, diante daqueles que aqui estão, nós queremos levantar um clamor, Pai, pela vida da tua filha, pedindo, Senhor, a tua ajuda, pedindo, Senhor, a tua intervenção, pedindo o teu amparo, o teu apoio nessa situação e nessa questão, dando ao coração da tua filha, Senhor, um melhor direcionamento para aquilo que é projeto do Senhor para esses dias, Pai, na vida dela, no ministério que o Senhor tem entregado. Continua com as mãos estendidas sobre os teus filhos, Pai, ajuda-nos em cada etapa que atravessarmos da vida, Pai, em jamais esmorecer daquilo que o Senhor tem estabelecido para realizarmos neste tempo, Pai. Continua operando milagres, prodígios, maravilhas, continua nutrindo no Senhor diante dos teus propósitos, continua, Senhor, regendo, assim como o maestro rege, Senhor, um coral, uma orquestra. Que a nossa vida, a nossa trajetória seja regida pelo Teu Espírito Santo, mediante Senhor, a Tua poderosa palavra. Vai repreendendo, Pai, tudo aquilo que vem a contrário à Tua obra gloriosa em cada vida, em cada coração. Cada família que aqui está representada, Pai, possa receber de Ti nesta noite para transmitir no seu lar. Meu Deus, que a Tua presença, que faz toda a diferença em nossa vida, Pai, possa expressar-se da melhor maneira possível. Que nós possamos, Senhor, a cada momento
momento desfrutar de uma comunhão mais profunda, de um relacionamento mais íntimo, e que esse relacionamento venha produzir, Senhor, coisas extraordinárias para a glória, para louvor, para o engrandecimento do Teu reino, Pai, por onde quer que vamos, Pai. Vai repreendendo toda articulação maligna, todo projeto do inferno, Pai, tudo aquilo que venha contrário, Senhor, à Tua igreja. Continua dando crescimento, ampliando o Teu reino, Pai, por onde quer que cada vida passe, Pai, que seja um anunciador das boas notícias, Pai. Assim nós oramos, assim nós cremos, em nome de Jesus te agradecemos, amém. Próxima aula, professor Wagner vai falar sobre a salvação pela fé. E vamos caminhando nesse curso maravilhoso. Vamos abençoar nossa cidade? 3, 2, 1. Minha querida cidade de Rolim de Moura, que Deus te abençoe com salvação, milagres e maravilhas. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus, o Senhor das nossas vidas, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos confirmam dizendo...